Isso aí. Isso aí, galera. Ó, nós aqui, ó, num formato diferente. Nós agora estamos de podcast. E hoje, já que nós estamos começando, é o nosso primeiro podcast, hoje eu tenho o prazer de estar aqui, ó, com a minha querida, com a minha amada esposa, a Thay. E eu vou entrevistar essa moça e ela vai me entrevistar hoje, porque já que nosso bate-papo vai ser em formato de podcast, a nossa intenção é ter muitas pessoas aqui que estão crescendo, desenvolvendo, que estão começando no modelo de negócio, que já chegaram ao nível de diamante, que estão em níveis acima do diamante, mas que chegaram aí do silver, gold, platinum. Agora, eu queria que você se apresentasse então, Thay, porque talvez tenha algumas pessoas aí que ainda não nos conheçam. Queria que você se apresentasse, queria que você falasse seu arroba aí pra galera poder te seguir e vamos tacar o pau por cima desse negócio aí, vamos fazer acontecer. Primeiro tem que falar que você já me matou do coração, né? Por quê? Porque você já começou dizendo assim, eu vou entrevistar essa moça. Eu disse, pronto, não foi isso combinado? Ué, mas Como aqui... assim? Como que não? Daqui a pouco você sai falando aí, eu tenho que estar fazendo assim, ó. Cortando, para. Corta. Dá pra alcançar aqui por baixo da mesa pra eu chutar você? Eu Quando você não para de falar? Acho que é perigoso a gente se enroscar nos fios. Não, então tá tudo Se apresenta aí que vai ser mais fácil. Gente, tudo bem? Estamos aqui de podcast e esperamos que vocês gostem muito. Então, pra quem não me conhece ainda, eu sou a Thay Hefeld e hoje vivemos uma vida muito legal graças a uma empresa muito linda que nós conhecemos. Sou mãe de 3 filhos, casada... Agora você é o que vai me apresentar primeiro? Pra quem já conhece a gente, tá ligado que sempre é ele que se apresenta e depois não deixa nada pra eu falar. Olha só, hoje eu vou falar tudo e ele vai ficar sem nada pra falar. Então, eu sou mãe de 3 filhos, eu sou casada com esse moço, é do jeitinho que ele fala, gente. Sou casada com esse moço há 15 ou 16, amor? 16 a gente agora, nunca hein? lembra, né? 16 agora, hein? Não, mas não tem nada não, gente, porque a gente nunca lembra, nem eu nem ele. 16? 16. 16 eu anos lembro, já. Eu acabei de lembrar pra ela. 16 anos já. E a gente veio trabalhando essa vida inteira por muitas coisas e com muitas coisas diferentes, até encontrar essa bênção que a gente vai falar hoje, que é essa empresa maravilhosa, que mudou nossa vida. Olha, eu arrisco dizer pra você que... Eu já ia perguntar isso pra você sobre aqueles títulos que estão ali do lado, ali, né? Mas eu arrisco dizer pra você que, com certeza, foi a coisa que mudou a minha vida. E você? Mudou minha mentalidade, né? Mudou. E você? Se apresente. Eu me apresentar? Então tá, ó. Eu sou @Thiago Alves. Eu não Thiago falei meu _Alves arroba. Não falei _DT. não. Olha lá. Já não falei meu começou. arroba. Meu Daí, arroba é quem conhece Thay.Hefeld, sabe tá? que quando eu começo a engatar num assunto, ela já me segura e fala assim, não, peraí que eu vou falar mais alguma coisa. Não pode falar agora. Quem é Não, você, fala rapaz? teu aí agora. @Thay.Hefeld, então, pra quem não me conhecia e não me segue ainda, segue lá. Eu não sou a diva do Instagram, porque eu não posto todo dia, tá? Mas eu prometo que eu tô tentando melhorar todos os dias, tá bom? Então tá, eu sou o Thiago _Alves _DT. É assim que você me acha no Instagram. Mas quem eu sou de verdade? Eu sou um cara casado há 16 anos, apaixonado pela minha esposa, pai de 3 menininhos. Vocês acreditam? É só a gente que acredita nisso daqui, né? Os 3, eles vieram de forma planejada, né? Sim. Então a gente tinha 4 anos de casado, fez o primeiro, e aí era o que Deus mandasse. Vamos fazer um neném? Vamos. 4 anos de casado já. Já tinha se divertido, tinha passeado, viajado um pouco, andado de carro um pouco por algumas estradas. Vamos fazer uma criancinha? Vamos. Era o que Deus mandasse. Aí Deus mandou o Everton, o nosso primeiro, mais velho. Aí, na sequência, passou mais 4 anos, a gente falou, isso aqui já tá entre aspas, né, autossuficiente. Tá crescidinho já. Vamos fazer mais já é um. adulto. Aí fizemos o outro. E era o que Deus mandasse. Aí Deus mandou outro menininho. Mas eu sempre... Não, mas no segundo já teve aquela pontinha assim, podia ser uma menina, né? Eu sempre quis era ser o que pai Deus de menina. mandasse. Eu sempre quis ser pai de menina. Colocar um lacinho, e daí fazer ela ficar princesinha, assim, comprar uma arma pra pôr atrás da porta. Esse daí era eu como pai de menina. Era o que me deixaria feliz. Aí Deus mandou outro menininho. Aí olhou um pra cara do outro. Bom, tem 2 piazinhos, né? O terceiro é a Vamos última fazer chance. a conta que o terceiro vai ser uma menininha. E aí a gente fez o terceiro e veio o outro piazinho. O primeiro, um poço de calma, paciência. Obediente em tudo, né? Extremamente tranquilo. O segundo, extremamente tranquilo também. Bem tranquilo. Só que daí já tem um gênio, né? Ele já tem um gênio. E o terceiro, ele veio pra... Nossa casa nunca teve esse negócio assim de amarra uma porta de armário, lacrar o armário. Tira um móvel de cima da mesa. Tirar os bibelozinhos do rack e tal. Nunca teve isso daí, né? Mas daí quando veio o terceiro... Arrebentou com a nossa coleção de DVD. Tinha coleção de DVD, coleção de bonequinho, que tinha no rack. Tira tudo. Tudo. E veio 3 meninos. 3 meninos. Eu ainda
ainda tenho a pretensão de ter uma menininha. Sonho, Toda sonho. vez que eu falo isso, ela balança a cabeça e diz que não vai rolar, não vai Não, rolar. já disse que vai vir Não, pronta, não vai sair mas daqui, a vai gente vir pode pronta adotar, já. né? A gente pode adotar, não Aí precisa tudo fazer bem, o a gente terceiro, tem um né? combinado. É isso aham. aí, pronto. Mas agora, o quarto, que é a menininha, que é realmente uma coisa que pode Ou acontecer na nossa vida aí. 5, ou 6. Não, o 4 tá bom. Tá bom já. E aí o quarto vai ser legal porque quando o Everton fizer aí uns seus 18 anos de idade, aí cabe 3 no carro, ele vai andar sozinho de moto ou de carro. Mas esse sou eu. Sou casado com essa moça aqui, sou pai de 3 filhos, feliz da vida com o negócio que eu faço. O que me representa é a pessoa que eu sou, a família que eu tenho. O negócio que eu faço é algo que proporcionou eu conseguir voltar a ter sonhos. Voltar a pensar em realizar meus sonhos. Sabe aquele cara? Eu tenho 34 anos de idade. Sabe aquele cara de 34 anos de idade que, quando a gente conheceu esse modelo de negócio, tinha 31, né? A gente tá aqui há 3 anos e meio, né? É. Tinha 31 anos de idade e meio que se acostuma com a vida. Não sei se eu vou te perguntar agora. Pra você era assim? Você já estava acostumada com a vida? Ó, vou contar sobre mim. O que acontece? Eu já estava acostumado com a vida. Tipo assim, o carro vai ser nesse padrão aqui, a casa vai ser nesse padrão ali. E quando a gente tá ali, meio adolescente, meio jovem, ou começando a vida, você ainda tem aquele sonho, né? Eu vou morar numa casa grande, que vai ter piscina. Eu vou fazer muitas viagens. Tem Eu aquele vou fazer muito aquilo. carro. Mas quando você vai chegando ali no meia-idade, parece que os sonhos eles vão diminuindo, né? A gente vai aceitando o que dá, aceitando o que tem. Esse negócio aqui trouxe pra mim a oportunidade de sonhar com coisas diferentes. E é por isso que eu quero te entrevistar primeiro aqui, trocar ideia com você primeiro, porque vai ter muita gente sentada aqui com a gente. Vai. Então vai ter muita gente falando das histórias deles. Eu queria saber de você, como que tava isso na tua cabeça quando esse negócio chegou pra você? Pra falar um pouquinho disso, então, eu acho que eu vou ter que falar um pouquinho do que a gente passou, Mete do que a ficha, gente mete viveu. ficha. Então, assim, no momento que a gente conheceu o Doterra, ai, gente, tô me sentindo chiquérrima aqui, ele me entrevistando. Olha isso, gente. Quem conhece a gente sabe que eu tenho que brigar com o Thiago pra eu poder falar numa reunião. Quando a gente conheceu o Doterra, a gente tava muito quebrado. Muito. Tipo, a gente vai falar isso em outro momento, eu imagino. Não, hoje ainda. É? Uhum. Então, pronto. A gente tava muito quebrado. Então, assim, a gente passou uma fase legal, onde a gente tinha um financeiro bacana. Não era, tipo, né? Tipo, muito, muito top. Mas a gente tinha um financeiro bem legal. E a gente vivia coisas bem bacanas. Só que a gente fez algumas escolhas erradas no meio do caminho e acabou se quebrando, tipo, muito. Sabe? Tipo assim, a pessoa ficou quebrada. A gente ficou embaixo do quebrado. Tipo, muito negativo. E aí, com essas escolhas erradas, com esse mau tempo que deu lá em casa, financeiramente, cara, não tinha nem como sonhar. Não tinha nem como ter uma previsão de vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tentar e tal. Morreu. Não é nem pela idade que você falou, até ali a gente sonhava e tal. Eu acho que conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo isso. Isso é de uma forma natural, tendo um financeiro legal ou não. Putz, será que isso é certo? A gente ir apagando quem a gente quer ser? Eu acho que quando o cai na nosso rotina, sonho? não acho que é uma coisa geral, não acho que todo mundo faz isso, mas eu acho que quando vai caindo na rotina, o mesmo trabalho 8 horas, bato o cartão, volto pra casa, e vou até incrementar. Sexta-feira, saio pro barzinho, vou pra balada, curto, Seguir final um de padrão, semana, né? Seguir segunda-feira tô lá de novo, trabalho, chego em casa, assisto televisão. Então, eu acho que quando todo mundo da vira, mesma cor, né? Todo mundo é tudo fica uma cor azul. só. Todo Isso. mundo da mesma cor, né? O Todo mundo é óculos, azul. o óculos de todo mundo é igual. É isso. E aí a gente vai perdendo um pouco disso, desse sonhar. E tem os sonhos ainda guardados, mas sabe aquela coisa assim, você tem o sonho, mas não acredita que vai acontecer? Uhum. Eu acho que a grande maioria é isso. Eu acho que essa é a chave. Todo mundo tem o sonho. Eu quero ter aquele carro, eu quero ter aquela casa, vou viajar não sei pra onde. Mas eu acho que o X da questão todo mundo tem o sonho, mas não acredita mesmo que vai acontecer. Uhum. E é aí que se perde. E aí, como a gente deu essa rezona, de verdade, no meu coração, não tinha mais Já nem era. como sonhar. Já era. Eu já olhei e Vamos disse lá. assim, não, vamos cancelar por um tempo, deixa pra lá. E aí você vai sonhando com o básico, porque do jeito que a gente tava, a gente tinha que sonhar com o básico, né? E não vou falar de coisas, que vão me deixar emocionada. Mas o básico era o que a gente precisava e o sonho foi ficando. E eu acho que foi isso, tipo, não tem como. Até a gente conhecer a Doterra. E aí, realmente, ela te dá uma possibilidade de sonho fora do normal daí, né? Entendi.
Eu acho que é bem desse jeito mesmo, é bem desse jeito. Pra mim, quando esse negócio chegou, quando veio pra cair no nosso colo, né, do Terra, e aí pra você que talvez tá assistindo a gente pela primeira vez, que não sabe nem do que a gente tá falando e ainda a gente tá se apresentando, Verdade. nós desenvolvemos um negócio com a doTERRA. Então, nós somos consultores de bem-estar da doTERRA, né? E como que fala em inglês? O Wellness Advocate. Advogado de bem-estar, né? Nós somos consultores de bem-estar da doTERRA. Nós caímos aqui nesse modelo de negócios, nós tivemos a sorte de ser abençoado nesse modelo de negócios em novembro de 2019. Acho que foi 20 de novembro, um desses dias ali. Na verdade, eu falo sempre 20 de novembro e faz mais ou menos vocês 3 vão ouvir anos isso aí que pela você faz primeira errado. vez. Faz mais ou menos um ano que a minha esposa olhou pra mim e disse assim... Você Thiago, sabe. não é 20 de novembro, mas é porque tem alguns dias de diferença do nosso cadastrador lá, da pessoa que nos trouxe para esse modelo de negócios, e aí um dia eu não sei, enfim, na minha Ele cabeça. decidiu, gente. Ele decidiu que era 20 de novembro e pronto. Tipo, ele nunca perguntou, ele nunca olhou no sistema, nada. Ele só decidiu. Enfim, na minha cabeça. Pra esse mim dia? era 20 de novembro, a lembrança Aí é eu que era 20. concordo, eu só concordo. Você sabe quando você não discute com o maluco, né? Você Mas só que concorda. foi em novembro, foi em novembro. Foi em novembro. Que dia de novembro foi? Ah, não, agora você me fez uma pergunta Olha sem eu aí. fazer a pesquisa. Não, mas eu sei que foi, se eu não me engano. Eu sei que foi, se eu não me engano. Focou? Uhum. É isso que você responde comigo. quando você não sabe do negócio. Vem comigo, 20 de novembro. 20 de novembro de 2019, tá? Eu não sei exatamente que dia que foi, mas foi em novembro de 2019. Alguém nos apresentou doTERRA. E aí, doTERRA ela tem 3 tipos de soluções: física, emocional e financeira. 3 tipos de soluções. E foi por causa do meu filho, né? Nosso filho mais velho, que é o Everton, né? Que é o mais velho da nossa família. Ele, com 6 anos de idade, ele desenvolveu enxaqueca. E aí começou a reclamar, sofrer, até que um dia ele passou mal lá da enxaqueca dele. Eu vou encurtar bem essa história aqui, vou reduzir muito essa história aqui, tá? Mas ele passou mal de enxaqueca e a gente começou a levar ele no médico. Então vai no pediatra, do pediatra para outro especialista, e volta para o oftalmo, e volta para outro especialista, e vai a psicólogo, e usa óculos, e experimenta uma medicação. Nada resolveu, nada. E aí o tempo passou. E um dia, um amigo nosso conheceu óleos essenciais, conheceu um difusor e um óleo de lavanda, que aquilo ali simplesmente deu o alívio que ele precisava nas questões de sono. Resolveu as questões de sono dele ali. E ele, muito feliz com os óleos essenciais, alguém disse pra ele assim, ó, funciona física, emocional e financeiramente. Quando ele viu que funcionava física, emocionalmente, porque a questão de insônia muitas vezes pode ser uma questão emocional, Sim. quando ele viu que funcionava emocionalmente, ele pensou na gente, porque esse meu amigo ele é padrinho do nosso casamento. Ele é padrinho do Everton, que é o Nós nosso somos filho padrinho mais dele velho. também. Nós somos padrinho do casamento dele. E como funcionava física e emocionalmente, ele pegou e disse assim, cara, isso aqui deve funcionar pro Everton, que sofria lá com a questão dele. E aí veio lá em casa. E ele veio faceirão lá em casa. Só que eu tinha um pouco de aversão, Eu ia assim, perguntar agora. Você estava totalmente aberto, né? A produtos naturais. Não. Entendia, sabia escutar as pessoas, porque você era super simpático. Eu tinha um pouco de aversão a produtos naturais. E as pessoas? Eu tenho um histórico com a minha avó ali, que eu tomei chá de tudo quanto é tipo de coisa que você imaginar. Tudo Gente, quanto ele é tipo de falava uns coisa que você chá. imaginar. Ele falava uns chás que ele tomou, que eu juro pra vocês, até uns. Quando foi que a gente foi lá na tua cidade? Faz uns 2 meses? Faz uns 2 Foi em ou 3 fevereiro. meses. Uhum. Até uns 2 meses atrás, eu achava que era mentira, juro pra vocês, gente. Eu achava que era mentira dele. Quando chegou lá, ele falou, porque eu tomava chá disso, não sei o que. A prima dele olhou e disse assim: é verdade, a avó fazia. Eu disse, Jesus, eu não acredito que ele tomava chá desses trem. Costume de gente antigo, né? A minha avó lá do interior, lá, cresci no meio do mato. E aí, costume de gente antigo. A minha avó fazia, ela pegava eu não sei o que é, tá? Mas ela pegava um chifre de bicho, raspava, acho que de boi, né? Raspava, torrava, raspava aquilo. Gente, eu tomava chá de tudo quanto tipo de coisa. Aí o que aconteceu? O cara chegou pra mim com produtos naturais. Eu tinha aquele sentimento lá do que era produto natural. Eu falei, Fala a verdade, não é sentimento, preconceito, né? Preconceito. Eu falei, cara, eu nem sei o que é isso daí. Só que olha só que legal, uma coisa interessante de se falar, que hoje eu falo muito pras pessoas. Não é que eu não acreditava nos óleos essenciais. Eu simplesmente Você nem sabia. não sabia o que era. Eu não conhecia. Como você vai dizer assim, eu não sei o que é isso daí, eu não acredito nisso daí, se você não experimentou, se você não conheceu, se você não foi atrás de ler sobre aquilo, se você minimamente não se permitiu. E aí ele veio pra mim, só que eu tinha esses preconceitos aí. E ele veio pra mim e quis me apresentar aquilo. Eu falei, cara, calma, não é dessa vibe, que não é pra mim. Isso aí é coisa daquele pessoal lá, que paz e amor e tal. Não, mano, desculpa, não é pra mim. E ele ficou bravo comigo. Lógico. Ele ficou bravo. Aí ele disse assim, cara, só que daí isso aqui é o seguinte. Aqui tem soluções físicas, emocionais
e financeiras. E tem as 3 tipos de soluções para você. E ele, por ser parte da minha vida, sabia que a gente estava passando num perrengue gigantesco. Gigantesco. Inclusive, a gente tinha dinheiro emprestado com ele. É isso que eu ia dizer, ajudou algumas vezes, né? Ele sabia desse rolê nosso aí. E ele falou, cara, isso aqui vai ajudar o Everton. E se funcionar para ele, vai ser uma opção de talvez um negócio que você possa desenvolver. E aí, sabe quando você engole pelo respeito que você tem às pessoas? Quando as pessoas têm um nível de como que eu posso usar uma palavra aqui? Elas pertencem à sua vida, então elas têm um nível de autoridade. E ele falou assim, cara, só faz porque você tá me escutando. E aí ele apresentou, tinha um kit de óleos essenciais lá, e aí quando chegou na hora do preço do kit de óleos essenciais, eu falei assim, cara, sabe o meu rolê aqui? Eu não tenho dinheiro pra isso daí. Ele falou, cara, mas e se a gente parcelar? Você consegue pagar o parcelamento? Eu decidi fazer. Pra conhecer os óleos essenciais. Só que ele funcionava física, emocionalmente e financeiramente. Antes de você passar pro financeiro, a gente já agradeceu oficialmente nossos amigos? Já, né? Já, né? Já, Mas, ó, obrigado, já, viu? né? Oficialmente, cara, mudaram a vida da Já gente. foram eles, sabem que são responsáveis por ter dado o empurrãozinho E que por ter te forçado a faltava pra escutar, gente né? entrar num trilho correto. E por ter te forçado a escutar, porque a nossa amiga teve que insistir muito com você. Insistiu um monte comigo. Falei, não vem aqui em casa, não vem aqui em casa, não vem aqui em casa. E o negócio que nós fazemos é um negócio de marketing de relacionamentos, tá? E aí tem muitos nomes pra isso, tá? Acho que o nome real mesmo, o nome correto, é Network Marketing, que é o modelo de negócio que nós fazemos, que é o criar... É o modelo americano. É um modelo de negócios, um mercado com o teu network, com as pessoas que você conhece. Então, você tem a opção de usar já as pessoas que você conhece ou aumentar o teu nível de network com pessoas para que você tenha mais pessoas para construir mercado. E aí, carinhosamente, aqui no Brasil, é chamado de multinível. E aí, tem gente que chama que é carinhosamente, tem um patrocinador nosso que diz o seguinte, assim, que às vezes os teus parentes pelas costas fazem assim, eles fazem aquele negocinho de multinível lá, e aí numa pegada pejorativa, mas aí vai do nível de informação, tá? O nível de informação é importante. Às vezes a gente tem preconceito com uma coisa por não ter um nível de informação correta sobre aquilo, porque o marketing multinível, ele é muito confundido com uma coisa ruim, o esquema de pirâmide, que é o que as pessoas falam. E pirâmide é ilegal. E marketing multinível, marketing de relacionamentos, network marketing, marketing de rede, e aí você chama do nome que você quiser. E antes de conhecer do Terra, agora você falando disso daí, se eu não fizer a pergunta agora, eu não vou conseguir fazer depois. Pergunta aí. Antes de conhecer do Terra, antes de alguém muito inteligente explicar pra você a diferença do que é o marketing multinível, como que você reagiu quando você quando você soube, assim, o que era o marketing de relacionamento? Conta a verdade, senão eu vou te desmentir. Não, mas não me lembro. Eu não me lembro de ter sido preconceituoso, assim. Você chamou de pirâmide? Quando o cara me apresentou, porque foi assim, né? Foram lá em casa e aí... Hoje não é uma apresentação de negócio, então a gente tá só batendo um papo sobre isso. Então eu não vou fazer a apresentação de negócio. Por isso que tem que falar aqui, a verdade, né? Tá? Mas quando o cara falou em casa e ele abriu lá pra mim o guia com a oportunidade, primeiro ele me mostrou o produto. E eu vi sentido em utilizar o produto. Porque quando meu amigo veio falar pra mim, eu criei um preconceito. Ele disse assim, Thiago, deixa uma pessoa que sabe, então, que domina do início ao fim as perguntas que você tem pra fazer, vir aqui te apresentar e mostrar isso. Ele me mostrou os produtos. E com os produtos... a gente trouxe e não pôs nenhum em cima da mesa, né? Não, tá na bolsa. Tá tudo bem. E com os produtos, eu já tive uma primeira crença. Eu disse, opa, então entendi por A mais B que isso aqui vai funcionar para os meus filhos. Tá, aí ele perguntou para mim assim, Thiago, você faria esse modelo de negócio? Porque ele tem 3 tipos de soluções para você. Eu disse, olha, se eu já comprei, se já tá comigo, é claro que eu faria. É claro que eu faria. E aí ele foi me apresentar o modelo de negócios. Aí eu me apresentar, ele falou um pouquinho sobre a história dele, como que ele começou e tal, e aí ele abriu um guia lá pra mim que mostrou os valores. E aí, quando ela falou aqui que a gente tava num momento da nossa vida que a gente tava realmente quebrado, é porque a gente tava realmente quebrado. Tipo, a gente tinha ali, naquela época, no dia que eles apresentaram pra nós, a gente tava vivendo aquele rolê, não sei se alguém que tá me ouvindo já passou por esse rolê aí, mas a gente tava vivendo aquele rolê de... paga a terceira, a quarta conta de luz pra não cortar essa, pra não ter que pagar tudo de uma vez só. A conta de água durava um pouquinho mais. Então a gente tava nesse rolê ali. Então a gente tava num rolê bem pesado. Só que
Antes de cair aqui naquele momento, não tô fazendo apresentação de negócio, então não vou contar a minha história inteira aqui. Mas antes de cair naquele momento ali, uns 3 anos antes, a gente tinha um comércio, a gente tinha uma padaria. Então a gente ganhou ali um dinheiro naquela panificadora ali. A gente já tinha vivido num patamar legal. Só que era um comércio que abria às 6 horas da manhã, fechava às 8 horas da noite. Fechava de noite, ia fazer compra, ia buscar as coisas no mercado e tal. Tinha todo um rolê ali envolvido. Então eu trabalhava 14, 15, 16 horas. E a gente já estava 10 anos naquilo. Ganhava um dinheiro, mas aí eu ouvi de uma pessoa uma vez, não lembro quem, que era como se fosse uma algema de ouro. Eu ganhava uma grana, mas ficava algemado numa algema de ouro. Sim, porque a gente não tinha final de semana, não tinha feriado, não tinha... Gente, nem final de ano, tipo assim, era contadinho ali, tinha que sair tantos dias para o outro sair depois tantos dias, e era fabricação própria, pesado, e o que ele mais adorava era que não tinha tempo. Não tinha tempo, é isso daí. Esse daí eu detestava cheirar pão. Cheirava pão 24 horas por dia. Eu ia falar, não tem ruim não. E a gente não tinha tempo, porque daí ele tava cansado e eu, as crianças, na época tinha só o Everton e o Nicolas, a gente não tinha ele e a gente não saía pra lugar nenhum. Então, tipo, não tinha ida no parque final de semana, não tinha passeio no shopping, ele chegava cansado. Ele saía de casa, as crianças estavam dormindo, quando ele chegava, eles já estavam indo dormir. Então, né, nem pai eles não tinham em casa, praticamente. Ganhava uma graninha, mas vivia preso ali naquela situação. E aí aconteceu que nos primeiros anos, pra gente que começou a construir a vida naquilo dali, foi super legal. Foi super legal começar a ganhar dinheiro. Mas com o passar do tempo, ali uns 4 anos e tal, começou a ser bem sofrido. E em questão de tempo, liberdade de tempo. Ganhava uma graninha, o que hoje eu entendo que não era muito dinheiro, porque eu vivia dentro do mundinho. Às vezes a gente fica preso vivendo dentro do mundinho, né? Não, e na época a gente achava que ganhava super bem, ganhava né? super bem. Achava mesmo. Conseguia andar Porque de carro, conseguia andar de moto. a gente tal, tinha uma casa boa, um carro bom, tinha moto, brincava final de semana no Airsoft todo final de semana, tipo. Só que tinha aí uma vida bacana. ficava preso naquilo dali, né? Pronto. Aí o que aconteceu? A gente decidiu sair daquilo dali depois de 10 anos, de 4 anos pra frente foi aquele peso. Depois de 10 anos a gente ficou naquela de tipo, ou o emocional vai pro espaço, ou o meu já tinha ido, né? O psicológico vai pro espaço. O meu já tinha ido pro espaço já. Porque, olha só, a gente gosta das crianças, a gente gosta a gente gosta de família, a gente gosta de criança. Olha aí, a gente começou falando sobre ter mais um filho. E aí aconteceu que eu não vi o meu mais velho crescer, eu não vi as coisas acontecer, eu não vi nada disso. E aí o psicológico dela foi meio que pro espaço, o meu também já tava indo. E aí a gente chegou numa encruzilhada onde a gente disse assim, ó, vamos tentar outra coisa. Vamos mudar. Aí montamos um outro... Vendi a panificadora, vendi a minha parte, porque era uma sociedade. Vendi minha parte, peguei a grana, fomos montar outra coisa. Quebramos aquela outra coisa que nós montamos, terminamos com dinheiro. Aí eu nunca tive preguiça de trabalhar. Eu sou... Você acha que eu não vou falar isso gravado pra ficar no YouTube, mas eu vou falar do mesmo jeito, tá? Eu falo isso pra todo mundo, eu falo isso quando eu tô conversando pessoalmente com alguém. Fala, por favor, não, por favor, não fala é o seguinte, isso. Eu nunca gostei de trabalhar. Eu gosto de dinheiro para realizar as coisas que eu quero, os meus sonhos. Só que não gostar de trabalhar é diferente de ser preguiçoso. Nunca tive preguiça de trabalhar. Se eu pego uma coisa para fazer, eu entro com os 2 pés, com os 2 braços e eu vou fazer. Então, quando a gente tinha pane, trabalhava um monte para conseguir conquistar as coisas. Quando a gente decidiu fazer outro negócio, quebrou. Mas trabalhava um monte. Aí, caiu para mim o seguinte... Vai trabalhar de funcionário de alguém ou vai querer resolver a vida com outro jeito? E aí, como funcionário, 10, 12 anos já que eu tava, 10 anos de padaria, mais aquele tempinho do outro negócio que quebrou, fora do mercado, e aí tinha um amigo que fazia Uber, ele disse assim, cara, faço Uber. Aí eu falei, putz, vou fazer Uber, mano. Vou fazer Uber. E aí eu olhei em volta e o meu amigo falou assim, cara, eu ganho uma grana. Eu falei, quer saber? Se tem que trabalhar, vamos trabalhar, pelo menos vou fazer dinheiro. Não vou trabalhar pros outros. Não vai trabalhar pros outros, não vai ser empregado, não tem horário, né? Vai ganhar dinheiro ali de boa, sem horário pra cumprir e tal. Voltei a enfiar a cara em 12, 13, 14 horas por dia de trabalho. 12 era mínimo, né? 12 era mínimo. Só que daí não fazia a grana que precisava. Aí essa moça aqui, ó, muito mais corajosa do que eu, foi fazer Uber junto. E a gente ficou num rolê. Primeiro a gente tentou ter 2 carros. Os 2 carros. A gente ficou um tempo já. A gente ficou um tempo com os 2. Ficou um tempo, né? Ficamos alguns meses, né? Deu quase um ano. Deu quase um ano, aham. E aí fomos fazer um rolê, né? E aí, Uber. A gente se via na rua, gente. A gente não se encontrava em casa, a gente se encontrava na rua às vezes. Tipo, você tá onde? Tô aqui. Porque, lógico, né? Daí vem a questão da segurança e tal. A gente tava sempre compartilhando onde que o outro tava. Aí quando a gente vê que tava meio perto, vamos comer alguma coisa ali, vamos almoçar pra gente, tipo, se ver. Doideira.
Doideira, doideira, doideira. E as crianças, de novo... Abandonada. Abandonadas dentro de casa, né? De novo, com vó, em creche, nessas coisas aí. Só que nesse momento do Uber... Antes eles eram abandonados porque o emocional tava zoando, que era negócio de padaria. Depois eles ficaram abandonados, o emocional não tava mais tão zoado assim. Não, mas não tinha condição. Mas daí não tinha condição não tinha opção. A gente tava era falta de opção. Nesse pequeno hiato aqui, nesse pequeno momento, pequeno espaço de tempo, a gente quebrou e deu uma ré gigante, que foi o que ela falou. Tipo assim, muito dinheiro devendo. Cartão de crédito devendo, carro refinanciado devendo, gente cobrando, gente que olha no teu rosto cobrando. Foi um negócio tenso. Foi feio, gente. Foi feio. Vocês olham pra gente rindo aqui, mas vocês não têm ideia. Por que eu entrei nessa história inteira? Por que eu entrei nessa história inteira? Pra responder se eu achei que era um negócio estranho. Eu já tinha até perdido a pergunta já. Se era pirâmide o negócio que os caras me apresentaram lá. Porque quando o cara abriu o guia pra mim, pra me apresentar o modelo de negócio, ele foi passando página por página daquele guia e ele entrou na parte dos ganhos. Quando ele abriu a folha dos ganhos, ele me mostrou um valor assim... Ele é uma escadinha, porque ele é uma carreira. É como se você entrasse... É um plano de carreira. É como se você entrasse ajudante em alguma coisa e terminasse dono da empresa. E no modelo de negócio tradicional, você não consegue virar dono de nada. Não, no negócio tradicional, o que você faz? Você paga uma faculdade por 4 anos, ou você começa como aprendiz, que nem você falou, aí você começa a aumentar o seu salário... Quantos por, tipo, nem 10% por ano? Dissídio. E sem contar que de valor. E aí, quando você paga pra você se formar alguma coisa, você ainda tem 4 anos estudando, pagando, no mínimo 4, pra você trabalhar por estagiário por algum tempo ainda, pra começar o teu negócio próprio, que você tem que estar ali todo dia. Então, tipo, cara, é um trampo. Anos fazendo isso. Pronto, o cara me mostrou aquela folha. Aí eu olhei para um valor na folha, na metade da folha tinha um valor, tipo, inimaginável, assim. Era um valor que, para mim, na época, hoje... Inconcebível, assim. Era inconcebível. Que desses níveis aqui, que a gente tem aqui, já vamos falar sobre isso, era esse daqui, ó. Era o Platinum. Aí ele mostrou aquele valor ali e, tipo, era mais que o dobro do que eu já ganhei na Pani no meu máximo de auge ali, assim. Era bem mais que o dobro, né? Do que a gente já tinha ganho na Pani. E aí eu olhei pro cara que tava me apresentando, olhei pra ele, olhei pro papel, pra ele. Gente, muito antipático, cara. Pro papel, pra ele, pro papel. E ele Será que ele lembra? E ele ficou... Será que ele lembra? Vamos perguntar um dia desse se ele lembra que você falou isso? Eu só olhei pra ele e falei assim, meu querido, você me desculpa, tá? Mas eu não acredito nisso daqui. Falou, gente, eu juro pra vocês, eu queria me esconder, eu não sabia o que eu fazia. Tava cheio de gente lá em casa pra apresentar tudo, chegou uma galera lá em casa, nossos amigos, o pessoal que já fazia, que já entendia do negócio. Ele olhou pro cara e disse assim, cara, isso aqui é mentira, isso aqui não existe. Eu disse, Senhor amado, só educado, ele só precisava ser educado, só. E outra coisa, né, que esse modelo de negócio me trouxe, que transformou a minha vida, não é educação. Pelo amor de Deus, não, gente, não era isso que eu ia falar. Porque educação eu sempre tive. Foi polidez. Foi só esse fato de aprender a ser mais polido. Porque, assim, ó, quando esse negócio veio, eu já vou falar daquele valor ali, tá? Fiquem aí, já vou falar do valor. Quando esse negócio veio pra mim, eu era tímido e introvertido. E aí, por ser tímido, eu não tinha muitos amigos. E por ser introvertido, eu não tinha muito contato social com as pessoas. Então, já por essa pegada de timidez e introversão, eu já não tinha muito trato. Então, não precisava, tipo assim, eu não dependia do que você vai pensar ou não de mim. E quando o cara mostrou pra mim, eu só respondi. Do jeito que... E a gente precisa ser polido, às vezes, com as pessoas. Porque, de verdade, às vezes o fato de... Eu vi uma vez um corte de um podcast do Flávio Augusto, Geração de Valor, contando sobre um cara que quando ele começou a vender lá na escola de inglês, ele foi vender o curso pro cara. O cara ficou escutando, ele vendeu o curso pra ele. E quando terminou, ele falou assim, cara, sai dessa. E aí, procura isso daí que você vai achar. Eu já assisti. E o cara tipo, meio que perdão da expressão, cagou na cabeça dele. E aí, eu fui semi essa pessoa, só pra não admitir que eu fui essa pessoa. Semi, bem isso. E aí, eu falei desse jeito. E, cara, a polidez, a empatia, um negócio tão importante, tão legal, que aqui dentro desse modelo de negócios, eu fui aprendendo ao quê? A trabalhar a minha timidez, a trabalhar a minha introversão e a trabalhar o meu trato social com as pessoas. Muito legal, muito legal. E o cara mostrou aquele valor ali pra mim, olhei pro valor, olhei pro papel, olhei pra ele, pro papel, pra ele, não acredito nisso aqui. Ele olhou pra mim, muito uma inteligente, serenidade, uma inteligência ímpar, olhou pra mim e disse assim, você não acredita? Aí eu disse assim, olha, eu já tive uma pane, já trabalhei tantas horas por dia,
o máximo que eu já ganhei foi isso daqui. E na época da Pani, o máximo que eu tinha ganho era o valor desse Silver aqui, que é o primeiro troféuzinho que a gente tem aqui. E aí, na sequência, eu depois saí da Pani, tentei montar outro negócio, quebrei, trabalhei um monte. E depois eu fui parar no Uber, trabalhando um monte. Cara, eu trabalho muito. Eu hoje trabalho 14 horas por dia. E você vai dizer pra mim que tem como o cara fazer um valor desse daqui, X, esse valor aqui. Ele disse assim, Thiago, é porque você está acostumado a trabalhar só com a força do teu próprio braço. Você nunca conheceu um modelo de negócios que tem um poder de alavancagem. Um poder de você, ao aprender alguma coisa, ensinar para alguém. E porque você usou os seus conhecimentos para ensinar para aquela pessoa, ela vai ganhar, e é meritocrático, ela vai ganhar tudo aquilo que ela produzir. Só que como você está o tempo todo na sua mentoria, ensinando e trabalhando essa pessoa, uma pequena porcentagem fica para você. E se você ensinasse 100 pessoas? E se essas 100 pessoas ensinassem outras 1000 pessoas? E você recebesse uma pequena porcentagem disso? O que você prefere? Continuar trabalhando aí no Uber que você trabalha, dando 100% do seu tempo para fazer o que você faz, ou durante um ano, daqui para frente, durante um ano, encontrar 100 pessoas que estejam dispostas a dar 1% do tempo delas? Muito inteligente. 1% vezes 100 pessoas ou 100% do teu braço, fazendo o que você faz? Aí fez assim na tua cabeça, plim! Uhum. Não, fez assim na minha cabeça, fez assim na minha cara, né? Pá. Foi um tapa na minha cara. Aí eu olhei pra ele, tímido, introvertido, aí fui humilde nessa hora. Eu falei assim, meu amigo, mas eu não conheço nem 10 pessoas, você tá falando de 100 pra mim. Aí ele falou assim, pronto, se você estiver disposto a aprender o que eu tenho pra te ensinar, eu vou te ensinar como aumentar essa rede de consumidores, como aumentar essa rede de parceiros. Porque se você conhece 2 ou 3 pessoas, essas 2 ou 3 pessoas, por mais que sejam tímidas e introvertidas como você, elas conhecem outras 2 ou 3 pessoas. O teu amigo não trouxe a gente aqui para te apresentar isso? É isso que a gente vai fazer. A gente vai construir um mercado consumidor. Agora você falou uma coisa que é bem importante. Você tem que estar disposto a aprender. Tem que estar disposto a aprender. E aí eu gosto muito Como dessa qualquer parte de vincular com o que a gente acabou de falar, do pagar para aprender. Então, no caso, na faculdade, no que você está fazendo, e não estou desmerecendo faculdade de jeito nenhum, gente, pelo amor de Deus. Mas lá você está pagando para aprender uma profissão. Uhum. Aqui você está aprendendo uma profissão e sendo remunerado por isso. Exato. Que foi o que aconteceu comigo. Aí ele olhou pra mim, ele viu que ele foi sábio e foi muito gente fina nesse momento, mas ele viu que os valores que tinham naquele guia, não é que eu não acreditava naquilo, é que a minha mentalidade não alcançava. Não tinha mentalidade. A minha mentalidade não alcançava aquilo dali. Eu era um cara que já tinha sido treinado pela vida a trabalhar muito e ganhar pouco. Muito ganhar pouco, tinha sido treinado pela vida. Como dono de um comércio, como dono de uma padaria, e aí não tem problema nenhum de falar desses valores hoje, o máximo, o melhor mês de todos que a gente trabalhou lá e que financeiramente a gente ganhou, limpo, líquido, foi 10 mil reais. Na média a gente ganhava 6, 7, meses bons 8. E foi 1 ou 2 meses, tipo, que foi esse valor, né? Tipo, o resto era 5, 7 por aí. 7, 6 ali por ali. E aí, assim, ó, eu tava acostumado, extremamente acostumado a trabalhar muito, mas muito mesmo. 16 horas por dia, 14 horas por dia. E aí, talvez você tá me ouvindo aí pensando assim, quem que trabalha 14, 16 horas por dia? Que é todo um rolê, né? Abria a Pani às 6 horas da manhã e fechava às 8. Então, calcula aí esse tempo. Fazia o meu almoço ali dentro, então não saía de dentro do trabalho. Calcula ali, porque se eu não tenho tempo para ir na minha casa, sentar com meus filhos, sentar com a minha família, eu tô dentro do meu trabalho, tô gastando meu tempo ali dentro. Fechava às 8, ia fazer uma limpeza, alguma coisa, e aí ainda ia pros supermercados, pros atacadistas, fazer compra. Então, calcula todo esse tempo que você tá gastando da tua vida ali, Sem trabalho. contar que abria às 6, mas tem que chegar antes, né? É trabalho. E aí ele olhou pra mim e disse assim, e ele não disse, né? Ele olhou pra mim e hoje eu entendo que ele pensou assim. Ele pensou, a mentalidade dele não aguenta. Não cabe. A mentalidade dele não aguenta. Aí ele olhou pra mim e disse assim, se você estiver disposto a aprender o que eu tenho pra te ensinar, eu consigo te ajudar a criar uma renda extra. Esquece esses valores que eu tô te mostrando aqui e eu vou te fazer uma pergunta. Você gostou do produto? Do óleo essencial? Daqui na minha mão aqui, fazendo um favor. Você gostou do produto? Gostou? Gostei. Então, se você estiver disposto a aprender como criar mercado para isso daqui e uma renda extra que fosse legal para você, que seria aí, além do Uber que você faz, o que complementaria a tua renda? Eu falei assim, meu amigo, devendo as contas do jeito que eu tô devendo, se eu ganhar 500 pila de renda extra, tá ótimo. Meu Deus! Aí ele disse pra mim, então eu vou te ajudar esse mês a ganhar 500 reais de renda extra. A primeira coisa que você tem que fazer é isso.
e me disse a primeira coisa. E naquele mês, fazendo as coisas que ele me pediu, porque eu me pus disposto a aprender, que é muito importante, eu me pus disposto a superar a minha timidez, a superar a minha introversão. E trabalhar mais do que você estava trabalhando, porque a gente não parou o Uber, né? Exato. Nós estamos fazendo um podcast e eu tinha um problema gigantesco em falar na frente das pessoas. Falar na frente das pessoas, pra mim, era uma coisa absurda. Eu sempre fui um menino que fazia o trabalho pros outros pra alguém falar lá na frente. Eu fazia todo, copiava tudo, fazia tudo. A minha parte eu fiz. Você fala na frente? Uhum. Eu sempre fui essa pessoa. E eu tive que me pôr disposto a mudar. E aí ter essa... Hoje eu considero que eu tenho essa habilidade. Mas habilidade é uma coisa que se cria. Ter essa habilidade de falar com as pessoas. Mas isso é uma grande chave também, porque assim, as pessoas têm que estar dispostas a fazer, elas têm que estar dispostas a se colocar no lugar e dispostas a ter um tempo. Imagino que você vai falar um pouco do tempo também, né? Tipo, você não pode começar, tentou, falou com 2, 3 pessoas, pronto, não, esse negócio não é pra mim, não dá certo, passa pro próximo, não quero mais, quero só usar o produto, porque o produto ninguém deixa de usar. Nenhuma pessoa que entra para ser consultor, às vezes a pessoa entra só para ser consultor, ela continua usando o produto, não tem como. E aí tem esse tempo de aprendizado, afinal, comparamos com a faculdade, não são 4 anos que você paga para você aprender? Então, por que de um negócio você vai ali experimentar uma semana, falar com 10 pessoas, e aí as 10 pessoas vão falar não para você, você vai dizer não é para mim. Gente, tem que ter um tempo para que você possa absorver o que é preciso. E aí tem uma outra grande chave nisso que você falou, que é o quê? Além de dar esse tempo de aprendizado, você tem que estar disposto a ser ensinável. Porque não adianta nada você dizer assim, vou fazer por 1 ano, mas eu vou fazer do meu jeito. E eu vou lá e faço, meto as caras, não chamo o meu líder, faço sozinho, e também isso também é importante, você ser ensinável, aprender com quem já está no caminho. Exato. Aprender com quem já está no caminho é uma coisa, né? Porque às vezes as pessoas ou não têm habilidade, ou por ter alguma habilidade, acha que com a habilidade que tem, consegue adaptar ali. Até consegue, mas aí a melhor maneira de aprender é com alguém que já passou por aquela trilha ali. Às vezes só fica mais difícil. A habilidade é boa, mas ela só precisa ser moldada. Moldada para aquilo dali, exatamente isso. E aí, nós vivemos esse rolê aí, começamos a aprender a fazer o modelo de negócio em novembro de 2019. Pra 20 mim de novembro. Foi uma mudança intensa, e agora eu preciso dizer uma coisa. Já que eu comecei aqui falando sobre não gostar de trabalhar, eu não gostava era com o que eu trabalhava. Porque hoje eu amo fazer o que eu faço. Eu amo treinar pessoas, eu amo ajudar pessoas, eu amo compartilhar os óleos essenciais, eu amo o que eu faço de verdade. Hoje, se fossem as mesmas 14, 16 horas por dia, feliz da vida. Mas aí tem um porém aqui, né? Porque eu tô do lado da minha esposa, porque eu tô perto dos meus filhos, porque eu não tenho essa pressão de horário, então eu só não gostava do que eu fazia. A verdade é essa, porque eu nunca fui preguiçoso pra trabalhar. E não gostava do que eu fazia. Não dá nem pra falar que não tem chefe, né? Porque eu sou sua chefe de vez em quando também, né? Ela é minha chefe. É verdade, ela é minha chefe. É só não bater o cartão, só. Me incomoda 1.500 vezes por causa de agenda. Foi uma dificuldade que eu tinha. Então eu tinha todos os problemas que alguém tem ao começar esse modelo de negócios. Olha, eu acho que se for uma cartelinha de furar, eu furei todos os quadradinhos. Porque eu tinha muita dificuldade nesse começo de negócio. Agora tem uma pergunta pra te fazer. Mas é o ser ensinável. Beleza, tem uma pergunta pra te fazer. Tá, nós começamos a empreender, começamos a desenvolver, começamos a aprender tudo o que precisava ser feito e trabalhamos muito, que estávamos juntos e trabalhamos muito. Você acha que faz muita diferença ou que faz diferença ser um casal? Ou você acha que é mais difícil sendo um casal? Poxa, pergunta boa essa, hein? Uhum. É difícil. Eu sabia que eu ia ter uma saia justa pra responder isso. Poxa, adorei a pergunta. De verdade, porque as pessoas olham pra gente e dizem assim, mas pra vocês é mais fácil, porque vocês são um casal. Mas os dois trabalhando juntos é mais fácil. Gente, trabalhar em casal nem sempre é fácil, porque vamos falar do que a gente acabou de falar. Eu ser sua chefe, eu te cobrar, já fez isso, já fez aquilo. Falando nisso, hoje é dia de movimentação. Você já fez as movimentações? Não. Eu tava cuidando disso na hora que a gente saiu de casa e acabou tendo outro rolê lá e eu larguei mão. Olha aí, tá vendo? Mas nem sempre é mais fácil por ser o casal. Então, assim, o que acontece de legal quando é o casal? Às vezes você pode dividir um pouco as tarefas. Então, a gente não ia falar de óleo, né? Mas não vou falar de óleo, prometo.
Mas eu falo muito dos produtos, eu gosto muito dos produtos. Eu gosto da questão de dar as aulas, de ensinar a pessoa a usar, de todo esse rolê que é muito amor. Eu sempre falo que doTERRA é amor. Então eu gosto dessa parte de amor, de você ter o cuidado com as pessoas e tal. E aí você fica com mais com essa parte de sistema, pessoas, trato com as pessoas, né? Ele aprendeu muito como lidar com as pessoas e tudo. Então eu acho que essa parte ficou um pouco mais. Mas se qualquer um de nós tivesse que fazer sozinho, faria da mesma forma. Então, assim, nem sempre é mais fácil ser em casal. Até porque você sempre tem outra pessoa ali que sabe o trabalho que tem que ser feito e tá te cobrando. Mas, ao mesmo tempo, quando você faz sozinho, você só tem que abarcar mais coisas. E aí, para isso, de verdade, organização é tudo. Isso, linha ascendente, porque às vezes a gente fala, mas pra vocês é mais fácil porque tá em casal. Mas sempre tem alguém que já tá nesse rolê, que já tá desenvolvendo e você não tem habilidade, aquela pessoa que é a linha ascendente, né, a pessoa que te trouxe para esse modelo de negócios, ela consegue te suprir com aquela habilidade até você desenvolver aquela habilidade. Outra pergunta para te fazer. Os troféuzinhos que a gente trouxe ali, explica um pouquinho sobre eles, o que eles significam, tá? E qual é o mais importante para você? Nossa, qual é o mais importante? O que são esses troféus, gente? Eu sou muito apaixonada por doTERRA, não adianta. É uma coisa que, assim, ó, entrou na nossa vida como produto para mudar as nossas vidas emocionalmente, fisicamente, mas como negócio para mudar financeiramente. Mas os mimos que doTERRA te dá, cada vez que você vai numa convenção, cada vez que você vai no leadership, as coisas que você recebe, o reconhecimento, isso é uma coisa que mexe muito comigo. Então, cada uma dessas partezinhas aqui, cada um desses troféus, eles representam muito. O Silver, eu acho que o Silver, por ter sido o mais difícil, talvez, eu acho que. Não, acho que foi o Gold o mais difícil, que foi na raça, assim. Eu acho que foi mais o Gold. Você que vai dizer, é o que é Ó, mais importante pra então, você. tá, Qual primeiro, tem mais representatividade, tá. representatividade na tua Eu tenho, mente aí, na tua vida. eu tenho que lembrar que tem pessoas que não sabem o que são esses Isso, troféus e eu explica aí o esqueci que de são explicar. eles, isso. Então vamos lá. Boa. O que é isso aqui, gente? Então, assim, lembra que o Thiago estava falando agora que tem esses degrauzinhos que você vai subindo, que é o plano de carreira? Então, no plano de carreira, você tem pins, e esses pins têm nomes. Então, cada um desses troféus é um pin, tá? Que a gente já alcançou, porque a gente só recebe depois que você alcança. Isso, o troféu começa a partir de um nível, né? Porque aqui, Isso. antes do primeiro troféu, tem outros níveis, né? Acho que 5 níveis antes, né? Premier, Elite. Acho que tem 5 níveis antes dos troféus. Antes disso, você recebe o pin em brochezinho, né? Um broche, uma botoadura. Um brochezinho bem lindo. Então, a gente vai alcançando e vai recebendo esses troféus. Pronto, expliquei o que é isso daqui. Isso conforme o plano de carreira que você está seguindo. Quantas pessoas estão junto com você nesse plano de carreira? Quantas pessoas você está ajudando a subir? Porque uma coisa muito bonita de doTERRA é que ninguém cresce sozinho. Então, nós temos toda uma equipe junto com a gente. E isso é uma coisa muito legal. Esses dias eu fui numa apresentação e as meninas falaram assim, você fala muito legal demais. Então, eu tenho que controlar o meu muito legal. Tem Porque figurinha. Nós temos um grupo de WhatsApp com a galera que faz negócio junto com a gente. Hoje nós temos mais de 2.000 pessoas na nossa rede e tal. Aí no grupo do WhatsApp tem figurinha minha com a palavra fenomenal, porque eu falo fenomenal demais e ela tem o muito legal. Bem isso. Então, a gente vai alcançando. O que foi mais... Como que você falou a palavra? Importante. Significativo. O que foi mais significativo para mim, eu acho que foi realmente o Gold. Porque nós batemos o Gold no momento que foi só a gente. É como se a gente tivesse aberto a porta, né? E por ser nossa equipe, foi muito trabalho, foi muito esforço. Único e exclusivo nosso que eu digo equipe, né? Uhum. Eu acho que foi o que tem maior, aqui o que tem maior representatividade para mim é o Gold. Força de trabalho. Força de trabalho. Gold. Primeiro fala qual que é o teu, que agora eu fiquei curiosa, porque você perguntou pra mim e eu quero saber o teu. O mais importante? É o mais importante. Todos são importantes. Sabia? Eu tinha certeza que você ia responder isso, cara. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Todos são importantes, cada um no seu momento, todos são importantes. Mas, de verdade, o que representa mais no meu coração é o Silver. Porque quando a gente começou a fazer esse modelo de negócios, nós estávamos num momento... Não é uma apresentação de negócio que nós estamos fazendo aqui, vou repetir de novo. E quando eu faço apresentação de negócio, eu gosto de contar essa historinha aí que a gente tem, né, do crescimento no modelo de negócios, tá? Mas como não é, quando a gente começou a fazer esse modelo de negócio, nós estávamos muito quebrados.
E aí é uma palavra que eu sempre uso, né? A gente vendia o almoço pra comer a janta. Vendia o almoço pra comer a janta. Acho que a gente já falou tanto que a gente tava muito quebrado que a galera, tipo, vai entender, né? É isso Tipo, daí. cara, a gente tava muito quebrado. Era uma situação ruim. E aí, o que acontece? Quando a gente começou a fazer, eu comecei a desbloquear algumas coisas dentro de mim, principalmente de crenças que eu tinha, que me travavam onde eu estava e tudo isso dali. E principalmente a crença de não acreditar que eu podia construir alguma coisa. Às vezes a gente não acredita que pode, um cara de 30 e poucos anos, voltar a sonhar, e aí com isso daqui eu voltei a sonhar. E aí, quando eu fiz lá a primeira vez a minha renda de mais de R$1.000 no primeiro mês, eu acreditei que era possível. E aí eu me entreguei, eu me joguei de corpo e alma. E por acreditar que era possível, com alguns meses, a gente chegou aqui nesse nível de silver. E aí, quando a gente chegou nesse nível de silver, eu me lembro, R$8.300 de cheque. Ah, eu liguei pra minha mãe. Foi um valor de R$8.300 de cheque. Quando a gente recebeu esse dinheiro, a Thay passou a mão no telefone e ligou pra mãe dela. Liguei pra minha mãe chorando, cara. Porque tava muito feio o negócio. E, tipo, cara, eu ganhei R$8.000. Tipo, eu fiquei muito feliz. Foi isso. Ligou chorando, nós dois lá chorando, em prantos. E nós sempre fomos muito orgulhosos. E a gente tava passando um perrengue naquela época. É, que ninguém sabia. E matando no peito. E trabalhando de Uber, matando no peito. E, de certa forma, sacrificando as crianças, matando tudo isso no peito. E quando veio essa grana, veio a certeza de que era real. A gente estava fazendo com crença no negócio, fazendo com força, fazendo para acontecer, fazendo para trabalhar, fazendo para crescer, mas aqui, quando veio essa grana, tipo, veio um negócio assim, atingimos Entrou na conta, né? E aí os troféus são a partir de silver, porque você começa a construir equipe a partir de silver. E aí quando a gente disse assim, ó, olhamos um pro outro e dissemos assim, começamos a colher frutos daquilo que precisava ser aprendido. Timidez tinha ficado para trás, tinha ficado para trás introversão, toda uma tinha lapidação. ficado para trás um pouco de trato, um monte de coisa que era ruim tinha ficado para trás, e aí chegou ali e disse assim, é real, toma aqui, ó, esse dinheiro vai pingar na conta de vocês. Aí a gente ganhou esse dinheiro ali, e naquele mês que a gente ganhou essa grana, o que aconteceu? Cortaram nossa luz. Por quê? Por que cortaram nossa luz? Porque a do Terra veio para ser salvação ali, sim, para os nossos problemas. Só que só o fato da gente ter se cadastrado na do Terra, começado a desenvolver esse negócio, só o fato da gente começar a fazer isso, não apaga a vida pregressa. Não apaga as dívidas que a gente tem, não apaga os problemas que a gente se enfiou, não apaga tudo isso. Então a gente tinha muitas dívidas ali e pouco tempo de negócio ainda. E aí naquele mês foi a primeira grana que veio e disse assim, ó, tá aqui uma grana além do Uber, tá aqui uma grana, e foi ali que eu decidi parar de fazer Uber. É isso que eu ia falar. É uma coisa que a gente também não tinha inteligência financeira naquele momento, porque a gente estava usando o dinheiro de doTERRA para cobrir as contas. E geralmente, hoje a gente já sabe, e a gente ensina as pessoas que, cara, o dinheiro de doTERRA é doTERRA, você tem que reinvestir ali, você tem que usar para ir no evento, você tem que usar para fazer, colocar gasolina para fazer atendimento, para ir no lugar, atender uma pessoa, atender as pessoas. Então, hoje a gente tem essa inteligência financeira com relação ao dinheiro que vem da doTERRA. Entender que a gente tem que reinvestir ali. Que é um negócio. Que é um negócio. É um dinheiro que é meu, é mas lógico. que eu posso abrir a porta. Potencializar o meu negócio. Igual hoje, no dia de hoje, no patamar que a gente tá, a decisão de fazer isso aqui, ó. De fazer um podcast. Existe um investimento nisso. Lógico. Só que é um investimento que potencializa o negócio. E aí, cada um na sua fase. Então, uma coisa que é muito legal, né? As pessoas usam, às vezes, como desculpa, né? Qual que é a sua melhor desculpa? As pessoas usam como desculpa, tipo, eu não tenho dinheiro. Eu também não tinha. Quando eu comecei, inclusive, se fosse contar o dinheiro que eu tinha devendo, aí eu tinha muito dinheiro. Muito, mas devendo. Devendo, né? Eu tava ali com o nome pra dever muito dinheiro pra muita gente. E aí, pra mim, a representatividade do Silver é muito forte. Porque quando aquela grana entrou, foi tipo assim, vocês chegaram na onde começa a construir o negócio, que era o que tava no meu entendimento na época, na minha cabeça. Chegaram onde começa a construir o negócio, essa grana vai ser daqui pra frente. E a gente bateu o Silver e foi dali pra frente. Legal. Aí a gente bateu o Silver e ficamos do Silver até o Gold, quantos meses? Não, foi mais de um ano. Foram 7 meses. A gente bateu o Silver Não, foi mais de um ano. 7 meses de negócio a gente bateu o Silver. 14 meses de negócio a gente bateu o Gold. É essa a diferença aí, 7 meses. Vocês já viram que pra lembrar das datas sou eu, né? Então depois eu vou ver lá direitinho e... 14 meses de negócio a gente bateu o Gold. Pra finalizar agora, eu vou fazer uma pergunta pra você, que eu já fiz e você não me respondeu, Pode tá? perguntar. Qual que é o nome do seu podcast? Seja bem-vindo. Boa.
Boa pergunta. Então nós vamos começar a fazer esse podcast aqui para ser esse bate-papo descontraído com pessoas que nós vamos trazer para conversar com a gente. Desde que seja uma pessoa que pode ser a partir de uma pessoa, né, que começou no modelo de negócios, que está vendo no começo, como eu vi lá atrás, como eu queria ter informações sobre mim mesmo gravado, de como eu era no comecinho do modelo de negócios. Verdade. Então nós vamos ter pessoas assim, que estão começando, que estão construindo, mas com vontade de crescer, com vontade de construir modelo de negócios. Nós vamos ter elites aqui, nós vamos ter premiers, nós vamos ter silvers, Diamante, nós vamos ter golds, presidente. platinum, né? Silver, gold, platinum, diamond, blue diamond, presidential diamond. Nós vamos trazer essas pessoas para conversar aqui. E é um bate-papo, mas hoje, fazendo esse modelo de negócios, eu aprendi uma coisa. Que é melhor você fazer e ir lapidando no caminho Feito é melhor do que que você perfeito. querer saber tudo para depois fazer. É. E às vezes a gente peca muito nisso. Peca. Não, eu preciso saber sobre tudo, daí agora eu vou fazer. E aí o podcast foi o seguinte: vamos fazer? Vamos fazer. Bora? Aí vamos fazer. Daí nem nome a gente não. Não é por Primeiro- falta de perguntar, né? Porque eu perguntei pra você hoje. Hoje ou Primeiro a gente ontem. começa a fazer, a gente Mas isso- descobre o que vem a ser na sequência. Mas isso me dá uma ideia legal, tá? Aí agora vai ficar com vocês, então. Olha só. Vê se vocês gostam da minha ideia. Falem pra nós o nome que vocês acham que ia ser legal. Porque às vezes a gente mesmo, olhando pra nós, né? A gente vê e tipo assim, não, vamos colocar esse nome porque faz sentido e tal. Mas talvez pra quem tá olhando de fora tem alguma outra coisa que faça mais sentido. Boa, eu acho massa abrir uma Uma enquete. Uma enquete, né? Nós Abrir uma caixinha. Vamos abrir uma enquete lá no. Não. Aqui, Não, nos, aqui nos no comentários do comentário. YouTube, né? Nos comentários do YouTube. A gente vai subir pro YouTube o vídeo. Então, nos comentários do YouTube, você coloca lá qual que você acha que deveria ser o nome desse podcast aí. Será E que aí vai nós dar vamos boa? trocar uma ideia com essa galera. Claro que vai dar boa. A galera vai ajudar a escolher. E eu aprendi isso, de verdade. Às vezes a gente fica muito tempo naquela indecisão, sabe? Eu vou usar uma piadinha aqui que talvez nem todo mundo saiba. Mas há muito tempo atrás, a gente assistiu um vídeo dos Melhores do Mundo. A trupe meu lá de Deus. Comédia dos Melhores do Você Mundo. vai, não vai, E aí vai, não tem vai. o Hermanoteu lá, que ele tá, né, procurando a terra de Godá, daí o mar vai fechar e Moisés lá tá lá pra fechar o mar. Aí tá só faltando Hermanoteu pra atravessar o mar. Aí o Hermanoteu, ele chega na beira do mar, olha pra um lado, olha pro outro, fala assim, a água vai fechar aí. Aí ele fica assim, vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? O mar fechou, eu fiquei. E aí, às vezes, a gente porque fica naquela indecisão. Quando alguém te convida pra fazer alguma coisa, quando você tem uma ideia, faz. Executa. Vê o que acontece daquilo dali e melhora, corrige a rota e continue indo pra frente. Porque o sucesso não é o oposto de fracasso. É a soma de fracassos que traz o sucesso. Traz o sucesso. E outra, se você não tem coragem pra, tipo assim, não, eu vou fazer, observa quanto tempo você vai perder até você ter coragem pra fazer. Então, esse vai e faz com medo mesmo. Nem todo mundo tem coragem de fazer. Não a coragem, mas tipo assim, não tenho medo de fazer. As pessoas vão e fazem com medo mesmo, e é isso que vai fazer dar certo. Então, faça com medo mesmo, porque vai dar certo. A gente chegou aqui hoje e pensou assim, vamos fazer o quê? Não sei, vamos sentar aí, vamos fazer. Vamos a gente bater vai um papo. aprendendo, vamos bater esse papo aí, vamos aprendendo. Eu, quando vim, comecei a fazer do Terra, né? Legal, coisa legal pra comentar. Exatamente sobre isso que a gente tá falando. Quando eu comecei a fazer do Terra, o que eu fiz? Eu corri pro YouTube e fui ver tudo que eu podia. Gente, ele não aprender. dormiu. Nossa, tudo que eu não dormi. Os primeiros 3 dias. O primeiro dia eu não dormi, realmente não dormi. E os primeiros 3 dias eu fui atrás de saber tudo o que eu podia. Tanto é que num dia eles me apresentaram, no outro dia eu fui conversar com o cara falou pra mim assim. Mas então você já sabia. Eu falei, Você já sabe não, bastante coisa. Não, eu não sabia. Eu fui atrás de aprender tudo. E às vezes isso pesa. Porque quando você, ao invés de ir lá e começar a ir fazendo na prática, e ficando bom naquilo conforme você vai aprendendo, é como se você fosse lesse um manual de andar de bicicleta. Vamos lá ler um manual de andar de bicicleta? Como que faz? Você precisa se equilibrar, você precisa pedalar, precisa sentar na banco, no selim, chame como você quiser, precisa apertar o freio quando você quer parar, não pode apertar muito o freio da frente, senão você cai, você precisa trocar as marchas, você precisa isso, aquilo outro. Gente, ninguém aprende a andar de bicicleta lendo manual. E ninguém é igual também, porque às vezes o que funciona pra você não é o que funciona pra mim. Perfeito. Às vezes você vai lá e lê, e aí todo mundo tá lá e uns falam que você tem que falar mais, o outro que tem que falar menos, e o outro que você tem que fazer isso, o outro que tem que fazer aquilo, e não é o teu jeito. Só que por que eu tô falando isso? Por quê? Porque eu era assim. Eu era o Você cara tinha do que saber manual, tudo. Eu tinha que saber tudo, Eu não terminei, mas eu comecei a fazer faculdade de psicologia. Por quê?
Porque eu queria saber a mente das pessoas. Eu queria entender como que as pessoas pensam, por que elas fazem o que elas fazem, por que elas pensam o que elas pensam. E era isso, saber tudo. E aqui eu descobri que se você aprender no caminho, você tem mais efetividade. Pode aprender e saber tudo, e entender de tudo? Pode, claro que pode. Nada te impede, eu fiz desse jeito. Só que se você aprende no caminho, você tem mais efetividade. Você se sente menos inseguro de fazer uma coisa ou não. E aí um dia eu estava num treinamento e eu ouvi exatamente sobre isso. Pensa no seguinte, pensa que você está de um lado e tem uma distância entre você e a outra pessoa na qual você quer andar na direção dela de uns 2,5 metros. Tá? Tem uma distância de 2,5 metros. E essa pessoa estende uma tábua para você. E aí você pensa aí, imagina que você está naquela tábua ali. E aí você pega e atravessa a tábua. Então, se eu colocasse uma tábua no chão aqui, você atravessaria? Sim. É? Sim. Só porque eu coloquei a tábua no chão. Só porque tá no chão. Se cair, não dói. Vou te contar as circunstâncias da tábua, ok? Essa tábua não tá no chão. Ela tá entre um prédio e outro de 60 andares. E você não tá preso a nada. Não tem nada preso a você e não tem nada que te segura ali. E a distância é a mesma. A tábua é a mesma, a largura é a mesma. Você não se sente encorajado em atravessar? Eu vou passar. Uma distância e outra? É exatamente isso que a gente cria na nossa própria cabeça quando a gente começa a muitas vezes, entender sobre tudo, principalmente sobre um empreendimento. Cria distância. Você cria distância, Faz todo sentido. você cria um abismo muito grande que você acaba não fazendo. Vamos lá. Aquelas tiazinhas lá que faz uns pãozinhos caseiros, vai lá e faz o pão caseiro, e daí vai vender na rua, o pãozinho caseiro, ou o bombonzinho lá que vende na rua, essas coisas. Tem um monte de gente, se você pegar a história do Rick Chester lá, como que ele fez pra ensinar a vender água na praia. Se você não começa fazendo, você nunca vai chegar aos grandes lugares. E às vezes, querer saber demais trava muito. Me travou um pouco no começo, trava bastante mesmo. E aí, falando um pouquinho sobre os troféus ali, legal, representatividade pra você foi o Gold. Representatividade pra mim foi o Silver. Mas o que significa o diamante pra você? O Diamond é liberdade. Liberdade financeira, liberdade de... Putz, é liberdade, eu acho que é a palavra, liberdade. O diamante, ele veio para mudar a nossa situação financeira, mudar as nossas férias, mudar o tempo que a gente pode ir atender uma pessoa lá em Goiás, sair viajar e ir lá atender a pessoa. Mostrar para as pessoas... Pronto, para mim, o Diamond é mostrar para as pessoas que é possível. Que é possível, porque de verdade, a gente, que nem você falou, até a gente chegar no Silver ali, você sabe que você vai conseguir chegar, mas tipo, cara, quando entra o dinheiro na tua conta, é outra coisa. Legal. Então, o Diamond é mostrar que é possível, porque às vezes as pessoas entram pra fazer uma renda extra, e elas não conseguem visualizar. Elas olham e dizem assim, ah, não, só quem entrou há mais tempo, ah, não, só aqueles grandão lá que já ganham esse valor aqui. Não, isso aqui não é pra mim, não. E isso também é um tipo de bloqueio. Eu acho que mais pra frente, talvez em outros episódios, a gente fale um pouco desses bloqueios que a gente falar cria. O que você quiser aqui. Não, mas aí não vai dar tempo. A gente pode falar sobre esses bloqueios que a gente cria, a gente mesmo cria na nossa mente. Então, às vezes, você olha e não acredita que você é merecedor ou você é capaz de chegar naquilo lá. Então, eu acho que o Diamond, pra mim, é isso. É você mostrar pras pessoas que é sim possível e que é real. Principalmente isso. Que o valorzinho lá é real mesmo. Legal. Porque cada um dos níveis, e quando você vai crescendo e graduando na tua terra, cada um dos níveis tem o seu significado, né? Então, o nível de Silver é a crença em você. E aí, como eu falei ali pra vocês, eu não tinha muita crença tímida, introvertida, essas coisas. Pra mim, o Silver tem toda essa importância, porque quando eu cheguei no Silver, eu falei assim, cara, é possível. Se eu cheguei até aqui, eu posso chegar até o topo. Eu consigo fazer. Então, essas crenças. O diamante, ele é a conquista de uma das coisas que me torna mais feliz nesse modelo de negócios aqui, que me faz fazer de forma apaixonada esse modelo de negócios, porque a do Terra, ela tem a possibilidade de trazer 3 tipos de liberdade. Liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira. Eu, no meu humilde jeito de pensar, tá? Esse é o meu jeito de pensar, tá? Esse é como eu considero as liberdades que a do Terra vem me trazendo. A liberdade do Diamond ainda não é pra mim uma liberdade financeira, porque a gente tá Diamond há pouco tempo. Então, a gente tá Diamond ali e
apesar de que quando foi aqui no Silver, a gente cortou a luz lá porque a gente ainda tinha os nossos problemas. Quando chegou no Gold, os problemas começaram a ser resolvidos e foram resolvidos até a saída desse Gold ali, de questões financeiras. Pelo menos, se não de 100% delas, de 95% dos nossos problemas financeiros foram sendo resolvidos ali. Depois, o que aconteceu foi que a gente pulou, né, do Gold pro Diamond. O Platinum a gente pulou. A gente recebeu o troféu e a qualificação, porque se a gente passou por ele, mesmo que tenha pulado de um mês para o outro, a qualificação você fez. Em algum momento do período do mês você fez. A gente pulou ali a qualificação e chegou ao nível de Diamond. Só que o Diamond dá para mim a questão da liberdade de tempo. É a liberdade de poder escolher. Eu gosto de trabalhar, gosto muito de fazer o que eu faço, tá? Lá atrás eu falei que não gostava de trabalhar porque eu não tinha descoberto uma coisa que eu gostava de fazer. Hoje eu gosto de fazer o que eu faço. E aí, aqui no Diamond, ele dá aquela liberdade de tempo, de dizer assim, ó, hoje é segunda-feira, nossa gravação hoje é segunda-feira, e no meio da tarde de segunda-feira eu quero fazer isso. E eu não tenho obrigação. Eu não tenho um chefe que me comanda, eu não tenho ninguém que me diz o que eu tenho ou não que fazer. Eu posso vir aqui e gravar um podcast. Ou eu poderia pegar os meus filhos agora e dizer assim, vamos ali no Beto Carreiro? A tua cara mesmo. Vamos ali no Beto Carreiro? Acho que foi a primeira coisa que a gente fez quando bateu o Diamond, Gold, alguma coisa assim, né? As contas consertadas, foi a primeira coisa que a gente fez, foi no Beto Carreiro. E aí, exatamente isso. O Diamond dá pra mim liberdade de tempo. Ele diz pra mim assim, ó, você ainda não... Óbvio, né? Cada um tem um patamar. Então, vai ter gente que vai chegar ali e vai dizer assim, financeiramente estou bem aqui. Hoje, aprendendo a desenvolver esse modelo de negócios, eu quero chegar até o topo do plano de carreira. Mas no Diamond, você já tem liberdade de tempo. Dizer assim, puxa vida, hoje não quero trabalhar. Dizer, hoje, amanhã, eu não quero trabalhar. Eu tenho essa liberdade de tempo. Só que eu não tenho ainda, no meu Diamond, pelo menos até agora, esse é meu jeito de ver, meu ponto de vista, eu não tenho liberdade geográfica. Eu quero ir com os meus filhos, por exemplo... passar férias com eles lá na Disney. Eu quero conhecer com os meus filhos, a minha esposa quer conhecer a Alemanha, quero ir para a Alemanha com eles. Eu ainda não consigo ter essa liberdade geográfica de estar onde eu quiser. Eu acredito que no meu próximo nível eu posso ter essa liberdade geográfica. E aí, liberdade financeira, realmente, eu acredito no último nível. No último nível, eu não me preocupo com absolutamente nada de dinheiro. Hoje, como Diamond, financeiramente, eu acredito que nós estamos resolvidos de certa forma. Sim, não temos tudo aquilo que a gente queria ainda, mudou. Mas de certa forma resolvido, financeiramente. Mas ainda não é a liberdade financeira, é liberdade de tempo. Mas é importante. Isso que é muito importante de ser dito. A gente não pode confundir leveza com moleza. Então, ele tem uma leveza de eu dizer assim, se eu não quiser trabalhar essa semana inteira, eu não preciso trabalhar essa semana inteira. Só que se eu confundir se eu confundir leveza com moleza, a semana inteira que eu não trabalhei, ela vai ter... Ela tem um reflexo. Ela tem um reflexo. Lógico. Mas se eu quiser, hoje eu posso. E aí eu posso voltar semana que vem e trabalhar dobrado. Novo, e trabalhar dobrado e fazer uma coisa a mais, mas me dá essa liberdade de tempo. E aí, de verdade, um dia ou outro, se eu quiser ir fazer um pesque-pague com as crianças aí no meio da semana, a minha esposa adora. Ai. Ela adora. Aí eu chegar em casa e assim, gente, vamos ali no pesque-pague, fazer tal coisa. Adoro, dia de semana. Ele adora fazer isso dia de semana. Tem o final de semana já pra isso, gente, né? Tipo, criança tem escola. Eu acho que às vezes ele esquece um pouco, assim. Aí, por conta da nossa liberdade, ele esquece que tem obrigações, né? As crianças e tal. E vamos ali fazer tal coisa. Aí, ele faz votação. Como que eu vou ganhar? Nunca que ele vai olhar pras crianças e dizer assim, vamos no pesque-pague, vamos votar quem quer ir. Nunca. Aí não tem o que fazer. São 3 meninos. São uma mulher só e 3 meninos. Tô te falando. A menina vai vir pra me apoiar? Duvido. O sexto integrante dessa família, aí, ela pode vir pra somar pro teu lado. Ela pode fazer exatamente isso. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, meninos. O horário ali, como é que eu controlo? Então nós chegamos no nosso tempo. Então eu vou só encerrar. Eu imaginei que já tava com 1 hora de conversa. Mas eu cuidei, por isso que eu falei, pra encerrar, tipo, pra dar um toque, já que eu não consigo alcançar tuas canelas. É isso daí.
Então, para mim, esse Diamond tem essa representatividade. Fez muito sentido na minha vida fazer esse modelo de negócios, desenvolver esse modelo de negócios, e é por isso a minha ideia de criar um podcast e trocar ideia com essa galera. Porque ali na frente, todos os novos que estão começando, ou às vezes a gente acha que o mundo é de flores, né? Porque às vezes a gente, né, nos tempos atuais, a gente vê muita coisa no Instagram e parece que a coisa é tão fácil para ser vivida pela vida dos outros. Eu entrei hoje, pronto, tipo, puf, aconteceu. Isso. E a ideia de podcast é a gente trocando essa ideia aqui, ter muitos convidados em níveis diferentes, e aí a gente ir observando que em cada nível a gente tem um tipo de comportamento, um tipo de pensamento, um tipo de mentalidade, e nós estaremos, eu e essa moça aqui, entrevistando as pessoas. Acho que hoje foi o dia legal de começarmos nós dois, porque dificilmente vamos ter um bate-papo 100% só nosso. Não, vai ser difícil. Aí. Vamos trazer muitas pessoas legais aí, tem muitas ideias. Inclusive, esse mês aí tem muita gente nova crescendo no modelo de negócios. Verdade! E agora você me fez pensar numa pessoa que eu quero trazer. Tá vendo como é que é? Tá vendo? Você decide fazer e no meio do caminho você vai corrigindo a rota, porque você tá indo só pra frente. Você só corrige a rota e continua indo pra frente. Isso aí. Gente, se ficou alguma coisa que vocês não entenderam do que a gente conversou, perguntem, né? Agora vai ter o YouTube aqui, perguntem, tirem suas dúvidas com relação a nós mesmos. Tipo, vocês começaram a falar do negócio aqui e não terminaram. Não sei se rolou isso daí. Eu acho que não, acho que foi tudo fechadinho, bonitinho. Apresentação de negócios, né? Mas, mas não pelo negócio, mas de nós mesmo, Legal. né? E aí, assim, falem com a gente, interajam, perguntem o que vocês querem ver, talvez o que vocês querem ver aqui também. E o mais legal quem é que vocês querem ver aqui, deixa no comentário aí quem você quer ver aqui. Tipo, pautas, né? E as pessoas aí. E a gente vai trazer muitas pessoas legais aqui, pessoas reais que trabalham e que podem parecer com você. E às vezes você vai gostar de algumas pessoas, você vai ver o trabalho de uma pessoa de um jeito, o trabalho de outra pessoa de outro, que todos vão chegar no mesmo lugar. E isso vai ser bem legal. Legal demais. Tá lá o Instagram da Thay, tá ali o meu Instagram. Se você ficou aqui até agora e não seguiu no Instagram ainda, vai lá, segue a Thay no Instagram, me segue no Instagram, manda uma perguntinha lá. Nós somos extremamente dispostos a trocar uma ideia. Hoje é um modelo de negócios que eu faço, então eu na verdade, sou apaixonado por fazer isso daqui. Não tenho muito horário ali fixo da hora de fazer isso daqui, porque eu faço conforme as pessoas vão me dando demanda e gosto muito de viver essa vida hoje aí. Legal demais. Legal demais trocar essa ideia com você aqui, principalmente por ser você a precursora de tudo. E lá atrás, no comecinho de tudo, quando foi a hora da decisão, a hora da verdade, de dizer assim, vamos comprar um kit de óleos essenciais e vamos experimentar, a decisão foi dela. Foi eu que forcei ele, gente. Ele não queria de jeito nenhum. Lembra que ele falou dos remédios naturais? Não queria. Eu forcei mesmo. Eu entendi, eu aceitei, mas graças a esse modelo de negócios eu mudei muito a minha mentalidade. De verdade, igual eu falei aqui sobre o podcast, eu acredito que se você tá com uma decisão na sua frente e se você não sabe se você faz ou se você não faz, faça e descubra no caminho, porque é muito melhor do que lá na frente se arrepender por não ter feito alguma coisa. Com certeza. Feito é melhor que perfeito. Show de bola. Frase de praxe. Daí, feito é melhor do que perfeito, mas bem feito é o único jeito. Que bom. Gente, super beijo. Obrigado por estarem aqui até agora. Show de bola. Valeu, foi show demais. Show. Show de bola. Valeu, gurizada.